Fala pessoal, eu vou trazer aqui para vocês um resumo da entrevista do ministro da Economia Paulo Guedes, agora no evento Expert da XP. Ele foi questionado sobre as atitudes do governo, as ações do governo nesse momento de crise e em breve pós-crise. A gente já está entrando nessa pós-crise, pós-pandemia, e ele explicou o seguinte, que o governo de imediato já aumentou as 2 parcelas do auxílio emergencial, teremos mais 2 parcelas aí para o pessoal que está incluído nesse programa. Ele informou que está acabando de liberar mais créditos para as empresas, ou seja, ele informou que juntando o aumento da quantidade de parcelas do auxílio mais esse crédito, está injetando em cerca de R$500 bilhão na economia. Ele também informou que está tendo uma boa relação com o Congresso, que mesmo um termo que ele utilizou, a democracia ela é barulhenta, porém ela entrega. Como ele falou que o maior problema da controle de gastos era a reforma da Previdência, ele conseguiu aprovar no Congresso, tanto a reforma da Previdência quanto outros projetos que ele está batalhando para que sejam aprovados para equilibrar as contas do governo, que ele disse que, segundo ele, é o maior problema financeiro do país. Ele também falou o seguinte sobre os marcos regulatórios. O setor de saneamento foi aprovado recentemente um marco regulatório de saneamento básico. Em breve vai vir um marco regulatório da energia elétrica. É outro setor que impacta também na economia, assim como o marco regulatório do gás natural. Ele até lembrou bem isso aí. Ele falou também sobre a construção civil. A construção civil se manteve nos seus empregos e pela questão dos juros baixos, porque foi o que ele falou. O país, quando está pouco endividado, os juros vão baixando. A economia está melhor, eles começaram a diminuir a dívida do país, então menos juros. Os bens duráveis, ou seja, bens tangíveis, o mercado de imóveis, segundo ele, é um mercado que vai ser atingido positivamente por essa queda dos juros. Então, construção civil, ele acredita que talvez dê um boom, assim como foi na época do Banco Nacional de Habitação, era um projeto antigo que foi extinto em 86, onde todo o programa habitacional do país ficou restrito à Caixa Econômica. Enfim, ele resumindo isso, ele disse que acredita num crescimento bem intenso na construção civil, como também nesses mercados que vão ser assinados os marcos regulatórios. E falando de setores, ele bem falou sobre o setor da construção civil, que contratou recentemente vários empregados pelos números que ele tem. O setor da energia elétrica, o consumo, houve uma redução do mesmo período do ano passado para cá de 4%, como também as exportações do país mantiveram-se iguais nesse mesmo período, mesmo com a crise, idêntico ao mesmo período do ano passado. Isso foram algumas informações que ele nos passou. E também ele reforçou mais ainda que os bens não duráveis, os tangíveis, ele acredita que toda essa estrutura que foi criada, essa proteção que o governo criou, vai aumentar e muito o consumo. Sobre impostos, ele foi questionado sobre os impostos, que está tendo algumas discussões, alguns debates no Congresso sobre isso, e ele foi bem direto, ele disse, os que existem hoje são extremamente desorganizados. O Congresso, os políticos, eles, segundo a opinião dele, têm que gerir esses impostos, porém, vários impostos já estão pré-determinados. Então, o Congresso, o Parlamento só consegue mexer ali, trabalhar em 7% dos impostos. Ou seja, ele acha que são impostos repetitivos, desnecessários e que oneram muito o orçamento do país. E o que ele pretende fazer é reorganizar isso. Foi perguntado ele sobre CPMF. CPMF não volta, ele falou, foi bem taxativo, CPMF por ele não volta. O outro ponto, ele disse que tem ideias, porém ele não tem poder de voto. Quem determina é o Congresso, tudo depende do Congresso. Como eu falei no início, ele informou que tem uma boa relação com o Congresso. Democracia é isso, foram as palavras dele, é barulhenta, mas entrega. Então, foi perguntado sobre os dividendos. Como era um evento de investidores, a primeira coisa que perguntaram foi sobre os investimentos. Os dividendos serão tributados? Ele explicou, sim. Se por ele vão ser tributados, mas depende do Congresso. Por quê? Ele informou que no Brasil ele vai reduzir os impostos para a empresa para poder impulsionar os investimentos no país. Por quê? Ele explicando tecnicamente, no Brasil em torno de 34% é de imposto para pessoa jurídica, nos Estados Unidos são 20%. Então quem vai investir procura empresas que são mais aliviadas em relação a impostos. Então ele baixando os impostos das empresas, ele consegue fazer a empresa crescer mais, gerar renda, gerar emprego e também atrair investidores. Ele quer baixar esse patamar, ou seja, baixar o imposto de renda PJ, pessoa jurídica, e tributar os dividendos, porque ele consegue aumentar os investimentos nas empresas e fazer a economia girar, certo? Ele foi bem taxativo em relação a isso.
CPMF não volta, mas ele pretende tributar os dividendos. Foi essa informação que ele falou sobre os impostos. E também foi questionado ele sobre agora, em breve, o que é que o governo já está engatilhado para ser realizado. Ele falou agora bem direto, ele vai criar o Renda Brasil, tendo em vista o auxílio emergencial. Eles descobriram mais de 35 milhões de funcionários que não tinham registro no governo. Então ele fez o quê? Ele disse que teve a ideia de criar o Renda Brasil, que vai ser uma extensão do Bolsa Família, onde ele vai atingir mais de 10 milhões de funcionários, aliás, de profissionais não registrados. São profissionais autônomos, quem trabalha sem registro nenhum. Ele vai dar esse impulsionamento, esse dinheiro, como ele fala, na veia da população, para ajudar esses profissionais que não têm registro, que se encaixem no projeto. Lembrando, ele informou que o Renda Brasil vai ser uma extensão do Bolsa Família. Outro ponto que ele também informou, que em breve, ele já disse que em relação a privatizações, ele prefere, é a ideia dele, mas ele disse que não depende dele, depende do Congresso, privatizar estatal. Agora, de imediato, ele disse que pode aguardar 3 a 4 grandes privatizações. Não citou quais, mas informou de 3 a 4 grandes privatizações. Também foi questionado a ele o seguinte, o que é que ele espera pós-crise, pós toda essa situação. Ele disse que o crescimento do Brasil, pelos números que ele vem acompanhando diretamente, ele disse que acredita que vai ter um V, mas não um V acentuado. Ele até fez uma analogia com aquele V do símbolo da Nike, onde vai ter uma subida, mas não tão vertical. Mas acredita que os números que ele está acompanhando, acredita que o Brasil vai ter um crescimento na sua economia. E vai manter aquele controle de gastos que ele vem desde o primeiro ano de mandato dele. Beleza? Essa é a informação que eu queria trazer para vocês. Qualquer dúvida, fala comigo aí. Valeu!